É tanta informação via Instagram, Facebook, internet, blogs e afins, que muitas vezes a gente fica super confuso sobre qual é o alimento certo, que vai fazer bem para a nossa saúde, que vai fazer com que a gente não engorde à toa. Tem aquele mito e verdade sobre os carboidratos. Qual é o melhor horário, hein, para se comer, para se ingerir um carboidrato? Quais são as melhores opções de carboidratos? Entrevistamos uma nutricionista que esclarece tudo a respeito. Acompanhe. Vice-campeã brasileira de maratona mountain bike. Vice-campeã nos Jogos Regionais de São Paulo. Atualmente, lidera o ranking brasileiro de mountain bike. Esses títulos não são à toa. Ana Luísa treina de 2 a 3 horas por dia e dá-lhe pedalada. E para ter tanta energia, Ana precisou adaptar sua dieta. Então, tive que me adaptar, a uma dieta nova, procurei a nutricionista e eu comia muito pão e granola, achava que estava tudo certo, pão integral, e granola, achando que é super saudável, e tal. Mas, infelizmente, tinha um percentual de gordura muito alto, mesmo assim, o percentual não diminuía. E agora, com a dieta nova, eu consegui um resultado bem legal. Que tipos de carboidratos está comendo hoje? Então, hoje é batata doce, arroz integral, pão integral sem glúten, e aipim, banana, aveia. Isso antes da bicicleta, depois, à noite, que horas? O dia inteiro, Antes, depois, durante o almoço. Depende a hora, Se for antes do treino, aí é um índice glicêmico mais baixo. Assim que eu chego, é um carboidrato de índice glicêmico mais alto. Mas consegue comer tudo isso? Sou obrigada. A responsável pela mudança na rotina alimentar de Ana foi a nutricionista Cláudia Venturi. Foram os carboidratos de índice glicêmico baixo que melhoraram não só a disposição, como também a estética de Ana, diminuindo consideravelmente o seu percentual de gordura corporal. Bom, Suzy, na dieta da Ana a gente teve várias alterações. A grande mudança que a gente teve foi na quantidade e na qualidade do carboidrato. Ela acabava consumindo muito carboidrato simples, muito pão, massa, a própria granola que não tinha uma quantidade de fibra adequada. Então a gente trocou isso por carboidratos de qualidade melhor, com índice glicêmico melhor, o que fez com que ela conseguisse reduzir gordura corporal, aumentar a massa magra e melhorar o rendimento. Então ela pode consumir hoje até mais carboidrato do que ela consumia antes, só que a qualidade foi fundamental para essa melhora. Tudo bem, mas a Ana é ciclista, treina muito, gasta muito. A dúvida é, será que quem não treina assim como ela pode comer carboidratos no período da noite? Que é onde todos possuem essa dúvida se vai virar gordura depois ou não? Isso vai depender muito do caso que eu estou falando. Vai depender do indivíduo que eu estou lidando, se ele faz exercício físico, se ele não faz, qual a intensidade desse exercício, como é que é o metabolismo dele, quais os objetivos. Por exemplo, se eu pegar um indivíduo que tem um objetivo de reduzir gordura corporal e ele tem uma atividade física regular, eu vou ter que sim controlar o consumo de carboidrato, porque se ele consumir muito carboidrato, principalmente de alto índice glicêmico à noite, ele vai acabar favorecendo o acúmulo de gordura corporal, que vai contra o objetivo dele. Agora, se eu estou lidando com um atleta que tem um gasto energético bastante intenso, uma depleção de glicogênio muscular, e isso se aplica bastante aos exercícios aeróbicos, ao ciclismo, à corrida, mas a própria musculação também, eu vou necessitar sim a reposição desse carboidrato. E aí, dependendo do horário que ele treina, de que forma que ele treina, esse carboidrato pode ser aplicado sim à noite. Tanto se fala no índice glicêmico do carboidrato, mas afinal, o que é e como esse índice glicêmico interfere no acúmulo de gordura no corpo? Bom, índice glicêmico nada mais é do que a velocidade com que aquele determinado alimento vai fazer com que a glicemia, com que o açúcar no meu sangue se eleve. Quanto maior o índice glicêmico do alimento, mais rápido o açúcar vai subir no meu sangue, e isso vai favorecer um acúmulo de gordura corporal, porque o aumento da insulina ele favorece o processo de lipogênese, que é a síntese de gordura, e consequentemente esse acúmulo vai acontecer. Quanto menor o índice glicêmico, mais lentamente esse carboidrato vai ser absorvido e menor vai ser a produção de insulina. Logo, eu vou ter um favorecimento de que não aconteça um acúmulo de gordura corporal. Então vamos lá. Anote na sua tabela de dieta. Por via de regras, é melhor evitar carboidratos de alto índice glicêmico, não importa o horário.
Bom, carboidratos de alto índice glicêmico de maneira generalizada são... Que não são os bons, né? De maneira generalizada não são os bons, eles são os carboidratos simples. Aí eu vou ter os pães, principalmente com farinhas refinadas, bolos, biscoitos. Algumas frutas têm sim um índice glicêmico alto, mas a gente pode controlar esse índice glicêmico manipulando a refeição de uma maneira melhor, adicionando fibras, né? E de maneira geral, os carboidratos de baixo índice glicêmico, nós temos, por exemplo, os tubérculos, como a batata doce, que é um excelente exemplo, tem o aipim, tem o inhame, tem frutas também de baixo e médio índice glicêmico, o próprio arroz integral. Por exemplo, os de baixo índice glicêmico, o pêssego, a maçã, que se consumida com a casca, ela vai ter um teor maior de fibra, então vai ter um índice glicêmico menor, são alguns exemplos. A banana, por exemplo, ela se encaixa num teor médio de carboidrato, tá? De índice glicêmico, desculpa, e a melancia, por exemplo, é de alto índice glicêmico. Então, tudo isso vai depender do momento que eu vou consumir. Se eu quiser uma reposição rápida de carboidrato, talvez ao fim de uma prova bastante desgastante, ou que eu preciso dessa reposição, a melancia vai se encaixar super bem. Agora, eu tenho o objetivo de reduzir gordura corporal. Eu vou chegar em casa talvez 10 horas da noite e a minha janta vai ser uma fatia de melancia, talvez não seja a melhor escolha para o meu objetivo de reduzir gordura. Então, tudo isso vai depender do momento e a forma que eu vou consumir o carboidrato. Mas calma, não precisa achar que nunca mais a batata salsa, algumas frutas ou o pão poderão entrar na sua dieta por conta do alto índice glicêmico que possuem e que vira logo gordura no organismo. É possível fazer alguns ajustes para retardar o pico glicêmico deles. As duas principais estratégias nutricionais que a gente tem para diminuir a absorção desse carboidrato, ou melhor, fazer com que ela aconteça de uma forma mais lenta, é adicionar fibras e gorduras de boa qualidade. Por exemplo, se eu vou consumir uma banana e essa banana ela vai ter um índice glicêmico médio, eu quero reduzir o nível de absorção disso, eu posso adicionar, por exemplo, uma fibra, uma aveia, uma chia, uma linhaça. Se eu tiver, por exemplo, a batata inglesa, que é um carboidrato interessante, ele tem um teor de carboidrato não tão grande, mas o índice glicêmico dele é alto, se eu adicionar um fiozinho de azeite de oliva em cima dessa preparação, eu vou conseguir reduzir a absorção desse carboidrato, evitando o acúmulo de gordura. E de maneira geral, é muito interessante pensar na composição da refeição de maneira geral, tá? Sempre que possível, o ideal seria adicionar uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína de boa qualidade e uma gordura de boa qualidade também. A composição desse prato de forma equilibrada, ela vai ser fundamental para que, de maneira geral, o índice glicêmico não seja elevado. Então, se eu adicionar, por exemplo, um peito de frango, uma proteína de qualidade, uma batata doce e uma salada, eu tenho uma refeição excelente. Ou se eu eventualmente consumir a batata inglesa, se eu adicionar um fiozinho de azeite de oliva, acompanhar com uma fatia de abacate, por exemplo, alguma combinação diferente, eu vou estar melhorando a composição nutricional desse prato. Então, essa combinação entre fibra, gordura de boa qualidade, carboidrato e proteína, ela é bem importante também para melhorar de maneira geral a absorção e o que isso vai resultar no meu organismo. Como qualquer outro alimento dentro da nutrição, a forma de preparo, a forma de consumo, ela vai ser fundamental. Eu tenho um alimento de baixo índice glicêmico. Se eu fizer uma fritura, se eu inserir gordura de péssima qualidade, fazer uma imersão ali, com certeza eu vou prejudicar meu benefício. Aí vai acabar que o prejuízo vai ser maior do que o benefício. Então, sem dúvida, a forma de preparo ela é fundamental. Dietas com consumo zero de carboidrato é um processo errado. Exclusão de qualquer nutriente não é uma conduta saudável e não vai funcionar na perda de gordura. Toda prática muito radical, muito extremista, mais cedo ou mais tarde ela vai trazer algum prejuízo. O carboidrato, ele é a maior fonte energética que a gente tem na alimentação. Então, todos nós dependemos de carboidrato. Claro que eu tenho que priorizar uma qualidade interessante, o momento que eu vou consumir, o meu objetivo, mas o nosso cérebro depende de glicose. Então, assim, e o nosso corpo, ele se adapta com tudo. Se eu ficar, talvez, 1 semana, 2 semanas com baixo teor de carboidrato, eu não vou sentir tanto. Mas com o passar do tempo, eu vou começar a ter esses efeitos colaterais, que vai ser questão de rendimento, de concentração, de disposição, de energia de maneira geral, e o meu corpo ele vai se adaptar com tudo. Então, talvez naquele primeiro momento eu emagreça, eu perca a gordura, mas na sequência eu vou começar a perceber que isso não vai acontecer mais. Por quê? O meu corpo se adaptou com aquilo. Ele entendeu que eu não estou utilizando mais aquilo como fonte de energia e ele vai dar o jeito dele de tirar a energia de alguma forma, que muitas vezes vai ser da nossa massa magra. Então muita gente acaba restringindo 100% o carboidrato por um longo período e começa a depletar massa magra. Por isso que essa questão de carboidrato à noite ou até mesmo ao longo do dia, ela não é uma regra generalizada, não vale para todo mundo. Cada pessoa vai ter uma individualidade, vai ter uma necessidade específica. E em cima dessa necessidade, dessa rotina, desse metabolismo, é que eu vou determinar que tipo, que quantidade, em que momento que eu vou consumir o carboidrato.